Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam sempre bem-vindos. Hoje um assunto mais polêmico para São Paulo, para os policiais militares de São Paulo, mas também ele reflete talvez a realidade em alguns outros estados. A gente sabe que outros estados também têm isso em relação às suas polícias. Polícia Civil, Polícia Militar. O que aconteceu aqui em São Paulo essa semana? E eu chamei o Dr. Gilberto, advogado especializado em direito policial, direito militar, é que o comandante-geral, por meio de sua iniciativa, assinou uma portaria permitindo que outros policiais da reserva inativos pudessem retornar ao serviço ativo. É um assunto polêmico demais. Gilberto, obrigado mesmo pela sua presença para esclarecer esses pontos aí, principalmente para a nossa tropa. Eu que agradeço mais uma vez a presença aqui. Vamos tentar elucidar alguns pontos e alguns comentários que o pessoal já tem feito no seu próprio canal a respeito dessa portaria do Comando Geral. Tem muitos comentários. Antes de começar essa conversa, porque a gente não vai passar pano nem na instituição, nem no comandante, nada. A gente vai falar o que é. Mas antes de começar, eu queria falar para você que está me assistindo aqui no YouTube que o nosso podcast está com um convênio com a Unifecaf. Não sei se você sabe, conhece a Unifecaf? É um centro universitário que tem sede aqui em São Paulo. Eles têm 50 mil alunos, 50 polos no Brasil inteiro, e está com o nosso convênio, né? Eles fizeram a seguinte promoção: se você é policial militar, policial civil, se você quiser estudar no curso de graduação, pós-graduação, o Marcel é o CEO, né? O dono. Conheci esse cara e falou: não, eu vou fazer o menor preço do Brasil, tanto no presencial quanto no EAD. Ah, mas o polícia não quer estudar, tal. Não, se ele tem um filho, neto, qualquer parente, Estendido ao familiar. Estendido ao familiar, cara. Você acha que é bom isso aí, né, cara? Isso aí é legal pra caraca. Então, se você tem interesse em estudar presencial aqui em São Paulo, o EAD, curso de pós-graduação, curso de extensão, cara, procura a Unifecap. Vou deixar o contato aqui embaixo. Procura o Marcel e fala que você assistiu o podcast. E tenha certeza que ele vai fazer o menor preço. Porque se ele não fizer o menor preço, você pode colocar no comentário. E os caras comentam aqui, né, Gilberto? Comenta. Os caras comentam. Gilberto, vamos bater um papo, vamos falar. Um grande abraço, Marcel. Obrigado pela parceria. Vamos falar sobre o que aconteceu essa semana, né? Aqui em São Paulo. O comandante-geral da Polícia Militar, ele assinou uma portaria permitindo, né? O reingresso, na verdade está escrito no Instagram, readmissão, cara, readmissão de policiais da reserva. O que está acontecendo? Faço esse esclarecimento aqui para o nosso público. Na verdade, o termo readmissão acho que não se enquadraria, porque não foram demitidos, e sim policiais da reservas que retornarão ao serviço ativo, né, na parte administrativa. E há algum tempo atrás, esse projeto, essa portaria já vinha, né, sendo alavancada, e ontem tivemos a assinatura pelo Comando Geral do retorno aos policiais. Porém, como eu sempre falei aqui, eu sou contra o retorno dos policiais ao serviço ativo. Só deixa eu só fazer um corte aqui. Lembrando que o Dr. Gilberto é advogado e fala suportado pela sua OAB, tá? Então, não existe nenhuma afronta ao Código Penal Militar, ao regulamento disciplinar. Ele tem liberdade de falar como advogado, né? Então, acho que esse é o ponto principal. É isso mesmo. Obrigado, né, por essa ver. pauta, para evitar alguns dissabores. Porque a gente sabe que o Sim, pessoal da corregedoria assiste, os coronéis sim, assistem, sim. porque eles ficam de olho que o pessoal coloca nos comentários. Exatamente. Então eu chamei o advogado especializado. Então, E, na verdade, o nosso comentário aqui não é sobre a pessoa do comando geral ou de qualquer outro comandante, e sim sobre o próprio projeto que, né, traz à tona os policiais retornarem ao serviço ativo. Então, um dos fatores que eu discordo desse retorno, provavelmente, que seria a falta de reajuste salarial. Primeiro fator. Esse assunto é interessante se abordar e vai na ferida, né? Porque as praças falam aqui no nosso canal, você sabe disso. Não tem reajuste, aí paga bônus, não tem reajuste, aumenta a DGEM, aumenta a delegada, mas quem tá na inativa, cadê meu QSJ? Então chama para trabalhar, né? Então, essa é uma abordagem diferente e importante no canal. Importante. E, na verdade, então, nós temos aí o quê? O retorno do policial, então, entre aspas, uma DGEM
para o inativo, porque o inativo não pode fazer a DGEM, o inativo não tem o bônus, e o inativo está na esperança dos reajustes salariais, né? Que não vieram, estamos aguardando aí. E o outro fator a respeito da recontratação dos policiais da reserva, que diante disso provavelmente nós não teremos abertura de novos concursos, né? Que provavelmente seriam policiais alocados para essas situações e não teremos essas vagas. E se a gente fizer um comparativo aqui, de muito tempo atrás, quando criou-se a famigerada aí, o quadro de soldados temporários, SAF, válido por 2 anos, né, prorrogado por tal período mais 2 anos. E onde isso aí visava, na época, colocar os temporários na parte administrativa dos quartéis, né, das unidades, e mandar para a rua os policiais que ocupavam esses cargos. Porém, nós não observamos esta demanda de policiais sendo, né, alocados para novas funções. Então, provavelmente uma meia dúzia, né, que não se dava bem já naquele serviço, que pediu a realocação, mas na verdade a debandada geral que se esperava não aconteceu. E provavelmente essa realocação dos policiais da reserva nesse sentido vai se dar da mesma forma, né? Então nós temos que tomar alguns cuidados. Você como tomador de serviço, você como advogado, você como cidadão, tomador de serviço de segurança pública, cara, quando você falar que tá, o termo, né, readmissão, recontratação, reingresso, não importa qual seja o tema, não me parece que tem muita gente na administração da Polícia Militar. Eu estou fazendo essa pergunta pelos comentários que nós temos aqui no canal. Hoje, Dr. Gilberto, nós estamos indo para 150 mil inscritos orgânicos. Na sua essência, são agentes de segurança e entusiastas do tema. E há uma crítica muito grande nas polícias militares, claro que a gente tem exceção aqui, de ter um efetivo de oficiais muito aquartelados, e as praças sendo submetidas a um trabalho extenuante, estressante e intenso. É só ler os comentários. A que ponto as polícias, e no caso de São Paulo, tá com excesso de gente na administração, porque eu estou contratando gente para a administração. Será que com tanta tecnologia que nós temos hoje, tem IA, tem processo eletrônico, São Paulo sem papel, para que tanta gente na administração se a atividade fim do policial é na rua? Não importa qual seja o cargo, de soldado a coronel. Eu quero policial para a rua. Eu, como cidadão, quero policial para a rua. E se você não concordar, cara, põe aqui embaixo, né? Um policial tem que ficar no quartel, a gente vai ouvir a sua opinião. Ah, mas tem que ter administração. Eu não estou falando que não tem que ter administração. Eu estou falando a quantidade de comentários que falam que os oficiais, cada vez mais em quartel e menos na rua, isso não cria uma dissonância no serviço de segurança pública? Na verdade, o que acontece? Muito bem colocado por você, que é a respeito da tecnologia. Hoje, com tanta tecnologia, e a Polícia Militar, eu acredito que foi uma inovadora no sentido de tecnologia, porque temos ótimas unidades destinadas a desenvolver a tecnologia, desenvolver programas de administração. Provavelmente, hoje, se fizermos um censo, quantos policiais aquartelados temos, né? E nesse censo fazemos uma outra proporção entre oficiais e praças, nós vamos perceber que são números absurdos. E outra, a gente tem que deixar claro aqui que não somos contra a contratação, porque muitos policiais depois podem vir com críticas, né? Ah, mas eles são contra a contratação. Cada um sabe de si. Se é interessante para o policial, vá lá, faça o seu cadastro, se recontrate, volte àquele serviço que todo mundo acha que é estressante, é extenuante, né? Com horários absurdos, que provavelmente a administração, esse que vai ser recontratado, não vai ter esses horários absurdos, não terá escala extra, né? Será aquela escalinha básica. Mas volte àquele clima de quartel que todos reclamam no final de carreira, que dizem que não vê a hora de passar para a reserva, e quando passam para a reserva,
aparece essa oportunidade e o policial abraça como se ele tivesse ganho um presente. E esse grande problema, nós temos que ver que, por enquanto, não falamos de desconto no imposto de renda, né, que aparentemente não se descontará imposto de renda, o salário virá de forma limpa e cristalina. Porém, nós não podemos esquecer que provavelmente será taxado o imposto de renda também. Até porque é serviço, e sobre serviço Exatamente. recai imposto de renda. É serviço, não é nem a polícia querendo ou não, é norma da Receita Federal, norma da Exatamente. União. Doutor Gilberto, eu gosto muito da sua presença aqui, cara, porque você mexe com a estrutura. Você fala diretamente para as praças. Você fala diretamente com a ponta da lança da polícia. E isso incomoda os oficiais. Eu tenho recebido, aliás, eu tenho não recebido, mas eu tenho algumas negativas de oficiais quando eu convido aqui. Seu programa é assim, cara, eu acho que um programa democrático, nós tomadores de serviço, a gente tem que melhorar o serviço de segurança pública e para melhorar a gente tem que discutir ideias. E ideias dói quando você tem o status quo ou quando eu olho para o próprio umbigo. Então, Gilberto, o senhor acabou de falar que isso pode ser um presente. O senhor não usou essa expressão, eu vou usar a expressão. Isso pode ser um presente de grego para o policial que sempre quis se aposentar e ele volta. O senhor só falou do imposto de renda, que vai recair 27,5%. Certeza, porque vai somar com outra remuneração do mesmo ente. Não tem como ser diferente. Mas, doutor Gilberto, quando ele volta para o quartel, o status, ele não perde o status de ser militar. Ele pode ser processado administrativamente pelo regulamento disciplinar, ele pode ser processado pelo Código Penal Militar e ele pode perder a aposentadoria que ele já conquistou. Exatamente. É isso mesmo. Porque uma comparação básica aqui, o segundo tenente da reserva sendo recontratado por uma administração da vida, qualquer que seja a unidade. Pois bem, chega lá, vai ter o subtenente, o sargento, o cabo. Ele vai estar atrelado à ordem dos subordinados, hipoteticamente. Caso ele entre no dissabor com algumas dessas pessoas, desses policiais, e venha a ingressar, às vezes, numa desavença, e toma uma voz de prisão em flagrante dentro do quartel, porque ele não deixa de ser militar. Nunca deixou. E vai conduzido por Romão Gomes, instaura-se um procedimento. Como que ficará a situação dele? O presente foi um presente grego. Veio recheado de benfeitorias, quando na verdade também de mazelas. Porque quem gosta do bônus, né, assume o ônus. E muitos policiais estão encantados com o conto da Cinderela, e não vai ser assim. Então, é o que eu falo para todo mundo. Avaliem se vale a pena, vejam os requisitos de reingresso, como será feito o pagamento, os descontos, como que será desenvolvido esse trabalho dentro das unidades. Outra coisa, eu pego um policial que sempre trabalhou no policiamento e agora ele se vê diante desse projeto, aí ele retorna, nunca trabalhou numa administração. Ele vai ser realocado na administração, ele vai trabalhar numa administração de uma companhia, como que ficará a situação dele? Ele pode, quando ele faz o pedido de retornar, ele pode escolher a unidade que ele gostaria de servir ou será aleatório? Então tudo isso vai impactar na vida do policial. Tudo isso. E outra, eu retornei, trabalhei uma semana, achei que não quero mais, eu posso pedir já para ir embora? Como que fica a minha situação? Não é verdade? Afastamentos. Fiquei doente. Como que funciona o afastamento? Nesse sentido. Faço uma parte, vou para o meu médico particular, para o meu convênio, apresento um atestado. Né? Aí então. Estou indo para o serviço, venho me acidentar de moto, de carro, e quem vai me cobrir? É a Polícia Militar, nesse novo regime ou no regime anterior? Então, eu pergunto, isso, claro, a gente se resolve no dia a dia, mas é um fato que acontece pela grandeza de Exatamente. números da Polícia Militar de São Paulo, né? Então, é alguma coisa que a gente precisa pensar. Então, dentro dessa pergunta, esse presente pode ser um presente de grego. É um presente grego.
É um presente grego? Presente de grego. É o caso simples que eu falei. Volto ao serviço ativo, fico doente, vou no meu médico particular, meu médico me dá um atestado de 10 dias. Eu vou receber ou não, né? Eu recebo, eu tenho que validar o atestado no HPM, e aí o meu médico falou, ó, seguinte, 10 dias você na sua casa. Aparece aquela situação que vimos há poucos dias, o comando fala, não, você vai voltar ao serviço, fica de convalescência aqui no alojamento, não precisa trabalhar, mas você vai ficar Ah, aqui. porque ele é militar ainda, né? Ele não deixa de ser militar. Como que fica a situação dele? E, doutor Gilberto, obviamente o senhor está trazendo luz a algo que foi noticiado aí pelos vídeos que nós temos aí no YouTube, né, no Instagram da Polícia Militar, como algo assim, legal, vários oficiais ali. É uma readmissão que também é para praças ou é só para oficial? Profissional também. Oficial e praças? Sim. Eu não vi nenhuma praça lá comemorando. Não, mas é só os oficiais. Ali tava. Porque ali acho que era um evento para tornar a própria portaria mais bonita. Vamos dar um nome assim, né? Bonita? Mais bonita Nossa. no seu teor. Ah, E aí então faltou todos. faltou todos. Um é Faltou todos, todos. né? Um são todos, né? Então faltou todos. Na Porque verdade, ali já tem comentários no canal que só tinha oficiais ali. só oficiais. Só oficiais. Pelo que eu assisti o vídeo, e eu assisti o vídeo mais de uma vez, eu só vi oficiais. Os comentários são esses, né? E você acha que é uma solução para a polícia militar? Agora é a opinião de um advogado, de um tomador de serviço. É uma solução para a polícia militar recontratar pessoas que são inativos, os policiais inativos, policiais, homens e mulheres, e isso vai dar um fôlego para que esses policiais da administração que estejam na administração, eles vão para o policiamento de atividade fim? Ou você acha que isso é uma resposta para uma espécie de degem para quem não conseguiu um cargo na aposentadoria, no sistema de proteção social? Eu não sei se a minha pergunta foi clara. Eu não quero ofender a polícia militar, eu quero falar de fatos. Nós temos muitos policiais trabalhando agora, quando são inativos, seja em prefeituras, subprefeituras, seja N lugares, né? Estado também. Mas é aqueles que não conseguiram, eles vão voltar para a polícia. Isso vai desafogar os policiais que vão para a rua? Isso tem um dado estatístico? Eu acredito vamos falar em porcentagem. De cada 10 recontratados, provavelmente nós teremos um da administração que retorne ou que vá para uma atividade fim da Polícia Militar. Porque, por vezes, esses recontratados, e ainda que esse um não vá para uma atividade fim, seja realocado dentro do próprio batalhão para uma outra seção. Que às vezes aquele indivíduo ele é mais necessário em uma outra seção que ele tem aquele conhecimento específico daquele que se encontra. Então eu recontrato esse, coloco no lugar daquele policial e mando aquele policial para uma outra seção. Então eu acredito que... E outra, se era o intuito de recontratar ou readmitir, como diz aí a portaria, eu também não vi o projeto. Será que ele fez essa adequação para os policiais deficientes físicos? Não é verdade? Como ficam os policiais deficientes físicos? Inclusive eu vi comentários no seu canal de policiais deficientes físicos almejando retornar à atividade. Vou até fazer um corte aqui, Gilberto, pedir para a minha assessoria agora, ó, que está assistindo aí, entrar em contato com a Associação dos Policiais Deficientes Físicos, que fica aqui pertinho aqui do podcast. Pede uma reunião para vir aqui conversar, o que o comando da Polícia Militar tem feito aqui em São Paulo para a recontratação deles, né? Acho que é um ato humanitário e justo. Não é? Boa, boa. Doutor Gilberto, falando disso, a gente viu as imagens publicadas no Instagram, muitos comentários sobre a imagem, né? Todos ali felizes e tal. Ninguém fica para trás, tem um ditado assim, ninguém fica para trás, não é assim que fala? Os militares, ninguém fica para trás, né? Eu não vi ali uma reconvocação de todos oficiais militares, oficiais e praças, eu não vi ali praças, tá?
Então, ninguém ficar para trás. Pessoal, esses detalhes, né, que as imagens falam muito, Por si só, os atos por si falhos, só, sim. os atos falhos, eles são trazidos, né? A minha pergunta, na recontratação, na readmissão, né, não é essa a palavra, é, de oficiais e praças, onde vai caber o personalismo ou a impessoalidade de eu poder escolher caso a demanda de pessoas, porque os aposentados não têm DGEM, não tem delegada, não tem aumento, eles vão precisar de um sustento maior para sua vida. Quero ganhar um pouquinho mais, quero ganhar um pouquinho mais. Então, como que essa escolha pode ser pessoalizada ou vai primar para o artigo 37 da Constituição pela impessoalidade? E pela impessoalidade, o que vale mais? O policial que estava na rua ou aquele que nunca trabalhou e está cheio de currículo Cheio de cheio cursos. de cursos acadêmicos fora da polícia? O que vai contar? Eu acredito que nesse caso vai ser a pessoalidade e a discricionariedade. Ou seja, eu me inscrevi, tenho 500 cursos dentro da Polícia Militar, em administração, gestão de pessoal, que não podemos descartar que é um ótimo profissional. E é para isso que ele foi treinado. Ou eu pego aquele coitado que sempre trabalhou no policiamento, nunca Eu vou conseguiu mudar, não é fazer um coitado, o curso, herói, né? né? O herói que tá lá. O herói, enxergar como O herói. coitado é que a administração não olhou Exatamente, como ele devia olhar, né? exatamente. Tá, tá. Né? Que sempre teve o- as escalas degradantes, extenuantes, que passava de horário de serviço, flagrante e tudo, mas nunca teve oportunidade de fazer um curso dentro da polícia. Nem trabalhar em assessoria, nem trabalhar na administração. É aquele cara que é o herói mesmo. Herói, O homem e a mulher policial que exatamente. estiveram na linha de frente. Eles vão ser privilegiados nesse momento porque eles não conseguem contato político, nunca trabalham em assessoria, nunca fizeram o QSA, né? O QSJ está abaixo, eu quero voltar. Você acha que dessa vez a polícia vai reconhecer? E ele tem competência para trabalhar na DM? Olha só que nó. Veja só que presente e ainda correndo o risco de receber um processo administrativo, penal. É um presente interessante esse aí que você falou. E a pergunta que fica: para onde serão enviados esses currículos? Quem serão os gestores dos currículos? Não é? Quem serão os gestores? Né? E o que vai pedir? Ah, a exigência é que tenha no mínimo 3 cursos, 2 cursos na área de RH. Tá? E quem não tiver? Vai ser empregado em quê? Porque eu não vou recontratar um policial que está afastado há 10 anos, 8 anos, para trabalhar numa administração, se ele nunca trabalhou na administração. Eu vou ter que efetuar todo o treinamento dele nesse período? Eu até queria, já que a gente está falando sobre o Serviço de Segurança Pública da Polícia Militar, e a gente está com um embate muito grande, nós temos ouvido aqui no canal diversos especialistas que têm falado do poder de polícia da GCM. Hoje a PM não tem o inimigo da GCM, mas tem um outro ator atuando na segurança pública. E por que a gente fala muito de polícia? Porque a gente é tomadora. Nós somos tomadores do serviço de segurança pública, nós pagamos impostos, assim como você paga, né, policial? Os oficiais, né? Mas a gente paga imposto, a gente quer um serviço melhor. E já fica aberto o canal, até falando pro pessoal aqui também do meu suporte, já peça formalmente, faça um convite pro comando da PM, se quiser vir aqui falar sobre essa recontratação, sobre o tema que a gente está falando, para a gente abrir voz também para a polícia, para não ficar um canal fechado. Sim. É que muitas vezes a gente convida, confirma e na última hora fala, tá cheio de serviço, cheio de escala, você já sabe qual que é a pegada. Aqui a gente não combina a pergunta. Combina aí, pergunta com você. Não. Só falamos, vamos falar desse tema? Você falou, vamos falar desse tema. Claro que é um tema apertado, então pede para o pessoal da assessoria minha fazer o convite formal para o comando vir aqui. Aí qualquer oficial, qualquer praça pode me falar sobre essa recontratação. Acho que é aberto aqui, a gente vai ouvir os motivos. Gilberto, eu tenho um outro ponto aí que ninguém fala, né? Eu não li nada da Polícia Militar, não li nada do Secretário de Segurança Pública lá do Estado, que quando você recontrata quem está aposentado, porque na polícia tem muitos que já poderiam estar aposentados e estão recebendo abono permanência. Sim. A gente já sabe disso. Muitos já poderiam, mas estão lá, com abono permanência. Essa é uma situação que ele se aposentou e ele retorna para ganhar até mais do que seu abono permanência. Sim. Ok?
Em qual momento, dentro do direito, essa recontratação de aposentado fere o direito constitucional da administração pública realizar concursos e provas de títulos para as carreiras policiais? Fere ou não fere? Como você vê isso? Porque se eu não tenho trabalhadores, na atividade de polícia, eu não tenho um sistema previdenciário sustentável. Porque eu preciso de trabalhadores para sustentar quem está aposentado. E como eu pego aposentado, eu não estou querendo dar uma massa de trabalhadores para manter a aposentadoria dos policiais. Isso é um tema assim, um pouco mais profundo, mas eu estaria ferindo essa parte da Constituição ou não? Como é que você enxerga isso? Na verdade, acho que quando criou-se esse projeto, acreditou que nós precisaríamos de mais policiais no policiamento, né? Ou outras atividades, e tirar os policiais da administração. Então, na verdade, quando faz isso, ele entende que as vagas, né, que seriam abertas com essa contratação já não existem, porque esses policiais que ocupariam as vagas de policiamento estão nas vagas de administração. E fazendo essa recontratação, eu consigo realocar os policiais, né, para as atividades fins da Polícia Militar. E que, mais uma vez, eu falo aqui, não acredito que vai acontecer. Você falou, o Gilberto vai falando, eu estou anotando aqui, que eu acho sensacional falar dele. Inclusive, se você é policial, praça oficial mesmo, e você tem dúvida. Já só. Bem, eu sempre gosto do Gilberto aqui porque ele sempre traz coisas interessantes. E se você é praça oficial e tem dúvida se isso é presente de grego ou um presentão mesmo, naqueles sensacionais de final de ano para você, conversa com o Dr. Gilberto, vai deixar o contato dele aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então troca uma ideia, orienta, Sim. né? A parte jurídica, o que está em jogo, né? Você pode ou não pedir isenção de imposto de renda, aquela coisa toda. Cara, mas você me traz o seguinte, cara. Você me falou agora na nossa entrevista que a PM tem ótimos profissionais na administração. Até citou uns que fazem uns programas de computador aí e tal, né? E aí, você vem me trazendo que eu preciso colocar policial na rua. Tirar PM da administração pública, estou usando a sua expressão, tirar PM da administração pública, não. Quando a gente pensa em administração pública, a gente não deveria pensar em enxugar a administração pública, porque policial não foi feito, não prestou concurso para fazer programa de computador. Deixa a Prodesp fazer isso, recontrata alguém. Aí eu pego um talento, não, você sabe fazer programa de computador. Ah, você sabe consertar o câmbio de viatura. Ah, você é um psicólogo, eu vou colocar você aqui. Cara, a gente tá fazendo os puxadinhos, né? O pequeno poder do coronel. Em vez de resolver o problema de forma estrutural, eu vou ajustando. Então, minha administração pública ela vai ficando mais inchada. Então, não tem como tirar esse policial da administração e colocar na rua. Eu estou sempre criando assessorias, diretorias, centros. Caramba, eu sei, cara. Na verdade, quem é mais antigo de polícia militar, principalmente, lembra que nós tínhamos os funcionários civis, né? E os funcionários civis faziam toda a parte da administração. Faziam parte da administração, tinha telefonista, e o serviço andava, protocolo. Hoje nós extinguimos esse quadro aí, esse funcionário civil. Não sei nem se existe alguém ainda na Polícia Militar que ocupa essa posição, e passou as atribuições aos policiais, né? Então, eu crio seções, deixa de existir alguns cargos e esses cargos serão preenchidos por policiais militares. Como você bem disse, são puxadinhos dentro da própria polícia. E a atividade fim, que deveria ser o policiamento, por vezes, a maioria dos policiais hoje não querem exercer essa atividade. Não querem. Porque nós estamos hoje numa linha muito tênue, né? Entre trabalhar certo e num deslize ser punido, mesmo trabalhando certo. Então são vários fatores hoje que acabam engessando o policial. Então o policial, quando ele vê numa situação dessa, ele fala, vou trabalhar na administração, vou trabalhar interno. E outra, nós vamos pegar aí um policial que se aposentou, no caso aí, por invalidez. Aposentei por invalidez, eu sequelado, uma hérnia de disco. Ocorrência. Eu posso fazer a recontratação desse policial?
porque ele foi aposentado por invalidez. Eu não posso fazer a recontratação dele. Então nós temos aí alguns percalços nessa contratação que provavelmente será alinhado no decorrer do tempo, né? Como as apresentações de currículo, quem fará a contratação, quem fará as análises do policial, sim ou não. Se ele pode, porque às vezes aquele policial está aposentado, mas ele era muito benéfico na unidade que ele trabalhava. Ele pode ser requisitado para retornar onde ele trabalhava? Como fica a situação dele? Então são alguns critérios aí que não estão bem claros, né? Para os policiais. Então fica essas dúvidas. Eu tive a oportunidade de... Você sabe que eu tenho a oportunidade de viajar e quando eu viajo eu faço a minha viagem de estudos com o meu próprio dinheiro, né? Eu faço, né? Então eu visito unidades policiais, polícias de outros países, polícias de outros estados, visito as guardas e eu procuro saber como funciona a estrutura administrativa. Na estrutura administrativa de polícia militar, a polícia militar copia muito o modelo do exército. Talvez essa cópia esteja relacionada à paridade e integralidade, ao status da palavra oficial, ao status de ter uma estrela no ombro, status, né? E hoje a população, a sociedade não quer o status, quer o policial na rua porque o crime tá aumentando. Eu fiz essa análise porque eu tive a oportunidade de conhecer a polícia de Nova York, a polícia de Miami, a polícia de Dallas, a polícia da Europa, na Espanha, Madrid, vários. Eu não vou ficar citando aqui, isso que é pedante, isso aí. E eu não vejo a quantidade de unidades como companhias, batalhões, CPA, CPIs, centros, em outros locais. E é disso que a gente está falando, é tanta administração pública, não importa se é o capitão está na CIA, não importa se é unidade especializada, batalhão, é tanta gente dentro dessas unidades administrativas que é isso que caracteriza o inchaço. Porque se eu tenho, ao mesmo ponto, unidades escolares e tenho professores dentro da escola, está tudo certo. Se eu tenho unidade de saúde e tenho médicos e enfermeiros dentro, tá tudo certo. Mas se eu tenho unidades policiais e policiais dentro, não tá certo. Ou estou interpretando errado? É isso mesmo. Nós vamos voltar um pouco no tempo. Vou falar do CPA M4 na Zona Leste. Até então, há muitos anos atrás, nós tínhamos o 2º Batalhão, 19º Batalhão, 8º Batalhão, e aí depois de algum tempo foi criando-se outros batalhões, 39, 29, e criando outros CPAs. E o que acontece? Como você bem comentou, quando se cria um CPA, nós criamos alguns batalhões. Desses batalhões, algumas companhias. E olha o número de administrações que nós temos que criar quando se cria um CPA. Então, criamos administrações para o CPA, do CPA criamos administrações para os batalhões, companhias. Então, o número hoje de batalhões e companhias com administrações próprias é um absurdo. E nós deixamos de atender a atividade fim, como você colocou, para fazer o quê? Atividade de administração. São policiais que têm que fazer escala, policiais que têm que fazer as estatísticas de ocorrência. Uma companhia hoje, miseravelmente, na administração, nós temos miseravelmente aí 6 policiais trabalhando no expediente. Então, olha o inchaço da administração como está. As pessoas não conseguem entender essa fala. Eu sei que alguns policiais não vão gostar do que a gente está falando, mas vamos pegar os 3 pilares que sustentam qualquer estado: saúde, educação e segurança. Se eu tiver mais escolas com mais professores e mais gente na escola, eu atendo o serviço de educação, melhora a educação. Se eu tiver mais hospitais, unidades de saúde, tiver mais médicos, mais enfermeiros e todos os profissionais que lá trabalham, eu estou atendendo a atividade fim, porque médico não pode estar na rua, né? Existem as unidades, mas eu preciso da aparelhagem, preciso do medicamento. É escola, eu preciso de uma lousa, preciso de uma carteira, preciso do espaço pedagógico. E aí você me falou da unidade da Zona Leste, M4, né? Sim.
O M3, se a gente buscar, até para você que não é de São Paulo, talvez essas siglas sejam um pouquinho mais distantes de conhecer. Então eu vou deixar o contato do Dr. Gilberto. Ele tem um grupo lá que ele conversa com os policiais, entra lá, entra no grupo dele, troca ideia, porque ele tem ideias sensacionais sobre policiamento. Então, há um tempo atrás nós tínhamos o M3, e o M3 é uma área regional aqui da Zona Norte. Quando a gente fala de policiamento, M3 é área da Zona Norte da capital de São Paulo, e havia apenas 3 batalhões, o 5º, o 9º e o 18º. A área do M3 não mudou. A Zona Norte do estado de São Paulo, Continua a da mesma cidade, coisa. continua a mesma coisa. Só que foram criados outros batalhões, outras unidades, então fragmentou e eu coloquei mais gente na administração para trabalhar. Mais gente para trabalhar. Mas eu não precisaria nem ter tantos batalhões, assim, unidades, né? Eu poderia ter essas pessoas da administração já trabalhando na rua. Ah, mas eu preciso de uma unidade. Coloca mais viatura, né? Pode, Exatamente. Eu né? tenho a mesma administração. Uma administração só para Exatamente. toda a Sim, área territorial, exatamente. né? E aí você me traz uma informação que me deixa, assim, como entrevistador, caramba, não acredito que você falou isso, né? Então você falou com tanta tecnologia, estamos no mundo de IA, nós temos aí o Python, o R, vários softwares assim de fácil acesso para qualquer pessoa. Você falou que tem um policial que fica lá fazendo manipulação de dados e estatísticas. Para que se já Análise de ocorrências análise, mas diária isso já está pronto pela IA? Eu tenho que ter uma pessoa fazendo isso? e apresentar os relatórios, né? A gente tem que fazer relatório? Sim. Para que serve tudo isso? Para ver o número de ocorrências na área, com tanta tecnologia que nós temos. Esse é o inchaça. E esses policiais recontratados, eles vão trabalhar nisso? Nisso e outras funções, provavelmente também. E esses, Escala de serviço, assentamentos e assim vai. existem assentamentos, eu tenho que fazer. O que é um assentamento? Explica aí para o nosso público. Ah, o policial teve elogio. Então, pega o elogio do policial, lanço na ficha corrida dele. O policial pediu dispensa de serviço. Tem direito? Lanço na ficha dele. O policial teve afastamento por alguma enfermidade, hérnia de disco, quebrou o joelho jogando bola, tem que lançar no assentamento. Então, para tudo, eu tenho que ter um policial para fazer esta parte. E isso vai se replicando em cada nível de unidade Exatamente. policial. E esse é o inchaço. Esse é o inchaço. E, Um dos, né? e quem faz isso vai para e vai deixar de fazer isso vai para o policiamento. O projeto é para isso. Ah, legal. Caramba, é bem complexo esse assunto. É evidentemente que eu vim aqui, né? Eu pedi que ele viesse aqui, o Dr. Gilberto, para que ele expusesse um ponto nevrálgico aí da recontratação de policiais de todo o direito envolvido, né? De todo o direito envolvido. Mas eu não sei eu particularmente não sei se é presença de grego ou se é um presentão mesmo. Mas me Na parece. verdade, só com a implantação e a contratação que nós vamos começar a perceber se foi um presente de grego ou um presente realmente. Por quê? Se recontratou tudo fluindo perfeitamente, ótimo. Porém, se no meio do caminho começar os percalços, os problemas administrativos e afins, aí nós vamos perceber em que grau esse presente chegou. Caramba, Gilberto. Então, eu fico feliz de você ter vindo aqui no podcast, aqui concedido essa entrevista. Eu acho que abre luz, né, para as praças, para os oficiais, abre luz para a sociedade. Qual a polícia que a gente quer, né, para 200 anos, né? Tem aí 200 anos, acho que é uma data que deve comemorar a sociedade, não a instituição. Exatamente. Né, porque a polícia existe para a sociedade. Segurança pública é um dos pilares. E eu vou ler os comentários aqui do canal. Se você gostou que o Dr. Gilberto apresentou e, pô, eu tô querendo voltar, mas eu tô preocupado, conversa com o Dr. Gilberto, contato aqui embaixo, vai conversar na boa. É possível ter algum tipo de blindagem jurídica nessa recontratação para proteger, porque de repente eu vou para lá e eu preciso do dinheiro, eu tô aposentado, não consegui, né? E vou perder meu salário, vou perder minha aposentadoria, porque eu sou militar, sou dentro do quartel, a minha ação dá uma improbidade administrativa. Vários fatores, inclusive o que veio agora à mente, alguns policiais aí da reserva possuem empresa em seu nome.
Eu não queria tocar nesse assunto, mas não vamos esconder o sol com a peneira, porque a tropa é esperta, nosso canal é para tropa, né? Tem muitos que têm empresa de segurança, portaria e limpeza, e tem uma lei nova caracterizando o crime, algumas contratações. E esse policial que tem um CNPJ, é da minha esposa, mas ou eu não sou sócio administrador, vai colar isso ou a corregedoria tem que ir em cima deles? Não, falando do direito friamente, se não tiver no nome dele, a empresa não é dele. Mas tem que estar no contrato social. E aí o que acontece? Está no contrato social, porque muitos policiais têm empresa. Empresa de pintura, empresa do bombeiro lá do AVCB, e aí retorna ao serviço ativo, porque a empresa está fraca de serviço. Ele fecha a empresa, ele muda o contrato social para colocar outro sócio e ele se retira da empresa, porque ele retornando, ele não vai poder Não, manter a então empresa no nome. esse ponto aí, cara, eu acho que é importante, é um alerta importantíssimo. E aí eu já vou falar, entre em contato com o Dr. Gilberto para resolver esse problema jurídico, para você não ter o dissabor de entrar, ser processado, aquela coisa toda e perder até essa aposentadoria. Porque Nós, pode dar prisão isso daí, não pode dar exatamente. Nós prisão? precisamos ver o que diz a recontratação em todos os sentidos. Não é só pegar o tema bonito, recontratação e cair de cabeça. Então precisa ver, é o que eu falei desde o início. Quem assume o bônus vai levar o ônus, Tá certo. não é? Então tem que ter uma análise crítica da recontratação. Você ficou sabendo se esse projeto aí do governo e assinado aí essa portaria para o Comando Geral, as praças foram ouvidas, o oficial foi ouvido, ou foi uma coisa estritamente da política da Secretaria de Segurança Pública com a Polícia Militar? Você sabe se houve a participação vou perguntar, né? Porque meu público pergunta aqui de associações, de pessoas interessadas, ou foi uma coisa unilateral? Tudo leva a crer, e pelas informações também que foram colhidas, que foi um projeto feito dentro de quatro paredes, sem reunião, sem ouvir público externo, sem associações, e chegou nesse consenso. Inclusive, há muito tempo atrás já se ventilava esse projeto com a perspectiva do policial retornar, 2 anos no serviço quando ele retornava, ele ganharia promoção ao posto imediato. Então, quando ventilou isso de pronto, vai ter o posto imediato, foi retirado esse item desse projeto, e não, então só vai ser pago o salário, e ao término do serviço, um abraço para você e até a próxima. É assim que funciona. E eu fico pensando, o Estado contrata, não sei se é o período de 1, 2 anos, não importa. Eu tenho verbas trabalhistas, se eu trabalhar à noite, se eu passar do horário, é, fundo de garantia, isso não está previsto também, né? Uma contratação mais simples do Estado, onde os direitos trabalhistas são suprimidos. Então, na verdade, mais uma vez nós caímos naquela contratação do soldado temporário. O soldado temporário, quando começou, inclusive eu fui instrutor da primeira turma, e as perguntas eram essas. Olha, nós não temos 13º, não temos férias, como que vai ficar? E foram uma enxurrada de ações nesse sentido. E todas estavam sendo procedente até que um ministro, num parecer dele, né, disse que não, que a contratação era realmente por um contrato temporário e não fazia jus a tal benefícios, que não é o caso dessa contratação, porque eu vi lá que vai ter férias e outros direitos, mas eu acredito que será aquele horário cumprido, né? O horário, você vai entrar às 8 e sair às 16, às 18. Então tem que ser aquele horário fixo. Só uma dúvida, doutor Gilberto. Vamos supor, eu não li, não sei as unidades, é porque não é tão claro assim, Sim, né? não é Não exatamente. foi claro, não tem essa transparência. Eu vou contratar um major. Major. Só um major. Só que vai trabalhar numa companhia que é comandada por capitão. Ou por um tenente. Ou por um tenente. Sim. E aí? Quem tá no comando? Essa é a pergunta que eu faço. Ou o Aí, coronel entra de férias, o tenente-coronel entra de férias, é a contratação de um coronel. Não, contratação de um tenente-coronel e o coronel entra de férias e não tem tenente-coronel no CPA, tem um major. E aí? Quem tá no comando? eu acredito que a contratação, é o que nós falamos, tem alguns quesitos aí que não são bem claros. Essa contratação, o policial contratado, ele vai ser, a gente pode falar, um mero ente administrativo. É difícil encontrar um enquadramento, né, para ele.
Exatamente. Ele vai ser um mero agente administrativo. Mas Ele vai ser um mero agente um administrativo? mero agente administrativo. Será que o sargento pode falar assim, ô coronel, leva esse negócio lá pra mim, já que ele é O administrativo? coronel chama pelo nome, né? O fulano, Não, faz mas esse o respeito documento vai aí. ter, né? Sim. O respeito vai ter. O fulano, faz aí Porque o que o... não pode é um oficial entrar pra ficar mandando. Vai mandar mais ainda. Já chega de cacique, né? Não, não vai ter. Não, não sei. Então, eu tenho essa dúvida, por isso que eu chamei pra... O cabo trabalha na administração, aí tá lá um capitão. Ah, O capitão na Vai- função do agente administrativo. Ô, fulano, faz esse documento pra mim. Ué, capitão, mas o senhor que tem conhecimento, o senhor que digita aí pra mim. Não caberia essa interpretação aí. Não é? Vai dar nó, né? Gente, esse foi o podcast de hoje, um assunto bem diferente. Chamei o Dr. Gilberto, advogado especializado em direitos policiais, direito penal, a parte de direito administrativo. Se você gostou, quer conversar com o Dr. Gilberto, vou deixar o contato aqui embaixo. Conversa com ele, mesmo que você tenha dúvida sobre isso, vale a pena ou não vale. Se você tiver ideia diferente, pode entrar em contato com ele. Posso deixar seu WhatsApp, né? Pode. Tradicional WhatsApp do Dr. Gilberto aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse podcast. Se tiver mais alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Vou chamar o Dr. Gilberto. O Dr. Gilberto é uma agenda dessa vez bem corrida. A gente marcou, aí cliente não foi dando. Mas coloca aqui também a sua pergunta. Aí eu sempre convido o Dr. Exatamente. Gilberto. Aí ele vem aqui, esclarece os pontos. Aí se tiver um outro assunto, aí ele pode vir também. Então é isso aí, Dr. Gilberto. Obrigado mais uma Eu que vez, agradeço. cara. Agradeço. Sempre eu aprendo, Agradeço sempre eu mesmo. aprendo. Agradeço a todos aí. A maioria das pessoas que assistem nosso canal, 80% não são inscritas. Então desce aí, se inscreve no canal, deixa um like. Não esquece de procurar o Unifecap se você quiser estudar pós-graduação EAD para quem é policial, quem é agente de segurança, o menor preço do Brasil. Valeu, até o próximo. Obrigado.